Olá pessoal, nós vamos agora para nossa segunda aula, certo? Continuando, né, o estudo de tensões no regime elástico, a gente tem aqui, certo, né, até então, os eixos que nós estudamos, eles tinham uma seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento. Além disso, o torque aplicado nos eixos, eles eram aplicados ou no início e no final, certo? E no caso de um eixo que era fixo, numa das extremidades, o torque era aplicado apenas na extremidade livre, né? Então, por equilíbrio, né, nessa parte onde ele era fixo, nós tínhamos uma reação, né? Então, de toda forma, o eixo, né, o torque aplicado no eixo era apenas no início e no final do eixo, né? E a partir de agora, né, nós vamos avaliar também casos diferentes, que são quais? Eixos, né, que tem variação de seção ao longo da sua extensão, certo? Qual é essa variação de tensão, de seção? Pode ser variação no diâmetro do eixo, pode ser que a gente tenha variação na forma da seção. Por enquanto, né, a gente vai avaliar apenas seções circulares, mas a gente mais para frente também vai ver seções com variação de forma, né? Então, vamos ter outras seções transversais além da circular. E aí, nesse caso, dentro da seção circular, além da variação de diâmetro, nós podemos ter também, né, em um determinado ponto, uma seção maciça, em um determinado ponto, seção vazada, certo? Além disso, nós teremos a aplicação de torque em pontos além da extremidade do eixo, certo? Como é esse caso aqui de torque A e de torque C, tá? Então, nós teremos também esse caso. Para fazer essa análise, nós precisamos adotar uma convenção de sinais, certo? Para analisar a aplicação de torque no eixo e como é que isso vai influenciar, certo? Para a análise do eixo, certo? Então, essa convenção de torque utilizada vai ser essa aqui, certo? Esse caso, nós teremos o torque e a deformação positivos, certo? E o ângulo, né, de torção positivos. E nesse caso, teremos o torque e o ângulo de torção negativos. Vejam bem o seguinte. Para você poder analisar isso bem, você precisa utilizar a regra da mão direita. Então, onde a gente tem aqui esse vetor de seta dupla, certo? Nós vamos, no sentido que o vetor está apontando, nós vamos utilizar o nosso polegar, certo? E aí, quando a gente aponta o polegar no mesmo sentido desse vetor de seta dupla, no sentido do vetor de seta dupla, nós precisamos ver qual é o sentido que os nossos dedos também vão apontando, certo? Então percebam que esse sentido apontado aqui pelo vetor de seta dupla vai ser o mesmo do polegar, e esse sentido aqui dessa seta curva vai ser o sentido apontado pelos outros dedos da mão. Então, só para vocês isso ficar claro, é isso aqui, ó. O polegar aponta para cá, que seria o mesmo sentido do vetor de seta dupla, e esses dedos, eles apontam no mesmo sentido dessa seta curva, certo? Mas vamos voltar para cá, certo? Ainda aqui temos, né, o torque negativo, que é justamente o contrário desse outro caso, certo? Então, sempre o torque vai ser positivo quando o vetor de seta dupla está saindo do eixo e vai ser negativo quando o vetor de seta dupla está entrando no eixo, certo? Então, para avaliar as seções de um eixo, a gente vai utilizar o diagrama de momento torsor.
E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente inicialmente vai aplicar o método das seções. A gente vai seccionar o eixo, certo? A cada variação de seção e entre cada aplicação de torque. Então, se eu tenho 3 torques aplicados no eixo, eu sei que eu vou ter pelo menos 2 seções para avaliar, certo? Que são as seções entre estes torques, certo? A seção entre o primeiro e o segundo torque, a seção entre o segundo e o terceiro torque. E a cada vez que houver uma variação de seção, certo? De seção transversal, nós também precisamos avaliar, né, aquela seção. Se para uma mesma seção transversal eu tiver 2 torques aplicados, então eu preciso ter mais de uma seção a ser avaliada ali, certo? O diagrama, né, do momento de torção, do momento torsor, ele vai representar justamente a distribuição e o valor do momento ao longo do eixo, certo? Então, ao longo do eixo nós teremos variação desse momento e nós teremos como esse momento ele vai estar variando. O sinal ele vai ser escolhido, pode ser escolhido arbitrariamente, certo? Desde que se conserve, né, essa convenção que você vai ter desde o início até o final do eixo. Mas eu recomendo que se utilize, né, a convenção de sinal que eu falei logo atrás, certo? Para que você possa ter um norte bem estabelecido daquilo que você vai seguir. E se o eixo possui 2 extremidades livres, você pode começar a sua análise, né, do método das seções por qualquer uma das extremidades. Se no caso uma das extremidades for fixa, você tem que começar pela extremidade livre, certo? Porque vai se tornar mais simples a tua análise, a não ser que tu faça, né, que tu determine qual é o torque de reação naquela extremidade fixa, para fazer todo o caminho inverso. Então, é recomendável que se faça análise a partir da extremidade livre. Então, aqui a gente tem a nossa convenção de sinal, que é como a gente tinha falado anteriormente, né, justamente com a regra da mão direita. Então, o polegar saindo do eixo, nós temos um torque positivo, certo? E o polegar, né, se for o contrário, se o polegar estivesse entrando no eixo, nós teríamos um torque negativo. Do mesmo jeito, o ângulo de torção, né? O ângulo de torção ele segue o mesmo sentido do torque. Então, quando o torque é positivo, o ângulo de torção ele também vai ser positivo, né? O ângulo de torção ele vai seguir o sentido do torque para ser determinado como positivo ou como negativo. E aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, de um diagrama de momento torsor, certo? Que é o seguinte. Cadê? Nós temos aqui um eixo com 2 extremidades livres, certo? E aí como é que a gente vai fazer essa análise, né? Nós temos o eixo tem a área de seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento. Então a gente não tem variação de área de seção transversal, mas a gente tem aplicação de torques em alguns pontos, né? Em alguns trechos a gente tem a variação de torque. Como o eixo tem as 2 extremidades livres, a gente pode começar por qualquer uma das extremidades. Então a gente vai começar por essa extremidade A. A gente faz uma seção entre A e B, certo? Como no ponto A a gente tem um torque de 80 Nm, né, que é positivo pela regra da mão direita, o que vai surgir, né, vai ser o torque de AB,
que por equilíbrio precisa ser igual a 80 Nm. Vocês conferirem pela regra da mão direita, esse torque aqui que vai surgir vai ser positivo, certo? Porque justamente pela regra da mão direita, o vetor de seta dupla está saindo do eixo nessa seção. Próxima seção entre o ponto B e o ponto C, certo? Então, entre o ponto B e o ponto C a gente vai ter o seguinte: no ponto A, 80 Nm, que é positivo. No ponto B, nós temos 150 Nm. Porém, esse 150 Nm ele vai ser negativo, porque ele está no sentido contrário ao torque de 80 Nm, certo? E na seção a gente tem um torque de BC, que é o torque entre o ponto B e o ponto C, que é justamente a diferença entre 150 e 80, né? Por equilíbrio, né? A gente vai ter que esse torque de BC vai ser igual a 70, porém, esse torque, na hora que a gente vê a regra da mão direita aqui, o nosso polegar estaria entrando no eixo, né? Então ele estaria aqui, ó, entrando no eixo. O vetor de seta dupla também seria entrando no eixo. Então o nosso torque seria negativo. Então aqui a gente tem um torque negativo. Para a última seção, que é essa aqui, entre o ponto C e o ponto D, a gente pode utilizar somente a parte final do eixo, né? Então esse torque aqui de 10 newtons, ele é um torque negativo, justamente porque ele teria um vetor de seta dupla entrando aqui. Você confere isso pela regra da mão direita, né? Vê pela regra da mão direita, seu polegar estaria entrando no eixo. Então, por equilíbrio, nós teríamos também um torque de CD igual a 10 Nm. Porém, como eu já venho repetindo, né? O seu polegar estaria entrando, seu polegar direito estaria entrando aqui no eixo. Então, nós teríamos um torque negativo de menos 10, certo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Nós vamos agora para nossa segunda aula, certo? Continuando, né, o estudo de tensões no regime elástico, a gente tem aqui, certo, né, até então, os eixos que nós estudamos, eles tinham uma seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento. Além disso, o torque aplicado nos eixos, eles eram aplicados ou no início e no final, certo? E no caso de um eixo que era fixo, numa das extremidades, o torque era aplicado apenas na extremidade livre, né? Então, por equilíbrio, né, nessa parte onde ele era fixo, nós tínhamos uma reação, né? Então, de toda forma, o eixo, né, o torque aplicado no eixo era apenas no início e no final do eixo, né? E a partir de agora, né, nós vamos avaliar também casos diferentes, que são quais? Eixos, né, que tem variação de seção ao longo da sua extensão, certo? Qual é essa variação de tensão, de seção? Pode ser variação no diâmetro do eixo, pode ser que a gente tenha variação na forma da seção. Por enquanto, né, a gente vai avaliar apenas seções circulares, mas a gente mais para frente também vai ver seções com variação de forma, né? Então, vamos ter outras seções transversais além da circular. E aí, nesse caso, dentro da seção circular, além da variação de diâmetro, nós podemos ter também, né, em um determinado ponto, uma seção maciça, em um determinado ponto, seção vazada, certo? Além disso, nós teremos a aplicação de torque em
pontos além da extremidade do eixo, certo? Como é esse caso aqui do torque A e do torque C, tá? Então, nós teremos também esse caso. Para a gente poder fazer essa análise, né, nós precisamos ter uma convenção de sinais, certo? Para fazer essa análise, nós precisamos adotar uma convenção de sinais, certo? Para analisar a aplicação de torque no eixo e como é que isso vai influenciar, certo? Para a análise do eixo, certo? Então, essa convenção de torque utilizada vai ser essa aqui, certo? Esse caso, nós teremos o torque e a deformação positivos, certo? E o ângulo, né, de torção positivos. E nesse caso, teremos o torque e o ângulo de torção negativos. Vejam bem o seguinte. Para você poder analisar isso bem, você precisa utilizar a regra da mão direita. Então, onde a gente tem aqui esse vetor de seta dupla, certo? Nós vamos, no sentido que o vetor está apontando, nós vamos utilizar o nosso polegar, certo? E aí, quando a gente aponta o polegar no mesmo sentido desse vetor de seta dupla, no sentido do vetor de seta dupla, nós precisamos ver qual é o sentido que os nossos dedos também vão apontando, certo? Então percebam que esse sentido apontado aqui pelo vetor de seta dupla vai ser o mesmo do polegar, e esse sentido aqui dessa seta curva vai ser o sentido apontado pelos outros dedos da mão. Então, só para vocês isso ficar claro, é isso aqui, ó. O polegar aponta para cá, que seria o mesmo sentido do vetor de seta dupla, e esses dedos, eles apontam no mesmo sentido dessa seta curva, certo? Mas vamos voltar para cá, certo? Ainda aqui temos, né, o torque negativo, que é justamente o contrário desse outro caso, certo? Então, sempre o torque vai ser positivo quando o vetor de seta dupla está saindo do eixo e vai ser negativo quando o vetor de seta dupla está entrando no eixo, certo? Então, para avaliar as seções de um eixo, a gente vai utilizar o diagrama de momento torsor. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente inicialmente vai aplicar o método das seções. A gente vai seccionar o eixo, certo? A cada variação de seção e entre cada aplicação de torque. Então, se eu tenho 3 torques aplicados no eixo, eu sei que eu vou ter pelo menos 2 seções para avaliar, certo? Que são as seções entre estes torques, certo? A seção entre o primeiro e o segundo torque, a seção entre o segundo e o terceiro torque. E a cada vez que houver uma variação de seção, certo? De seção transversal, nós também precisamos avaliar, né, aquela seção. Se para uma mesma seção transversal eu tiver 2 torques aplicados, então eu preciso ter mais de uma seção a ser avaliada ali, certo? O diagrama, né, do momento de torção, do momento torsor, ele vai representar justamente a distribuição e o valor do momento ao longo do eixo, certo? Então, ao longo do eixo nós teremos variação desse momento e nós teremos como esse momento ele vai estar variando. O sinal ele vai ser escolhido, pode ser escolhido arbitrariamente, certo? Desde que se conserve, né, essa convenção que você vai ter desde o início até o final do eixo. Mas eu recomendo que se utilize, né,
a convenção de sinal que eu falei logo atrás, certo? Para que você possa ter um norte bem estabelecido daquilo que você vai seguir. E se o eixo possui duas extremidades livres, você pode começar a sua análise, né, do método das seções por qualquer uma das extremidades. Se no caso uma das extremidades for fixa, você tem que começar pela extremidade livre, certo? Porque vai se tornar mais simples a tua análise, a não ser que tu faça, né, que tu determine qual é o torque de reação naquela extremidade fixa, para fazer todo o caminho inverso. Então, é recomendável que se faça análise a partir da extremidade livre. Então, aqui a gente tem a nossa convenção de sinal, que é como a gente tinha falado anteriormente, né, justamente com a regra da mão direita. Então, o polegar saindo do eixo, nós temos um torque positivo, certo? E o polegar, né, se for o contrário, se o polegar estivesse entrando no eixo, nós teríamos um torque negativo. Do mesmo jeito, o ângulo de torção, né? O ângulo de torção ele segue o mesmo sentido do torque. Então, quando o torque é positivo, o ângulo de torção ele também vai ser positivo, né? O ângulo de torção ele vai seguir o sentido do torque para ser determinado como positivo ou como negativo. E aqui a gente tem um pequeno exemplo, né, de um diagrama de momento torsor, certo? Que é o seguinte. Cadê? Nós temos aqui um eixo com duas extremidades livres, certo? E aí como é que a gente vai fazer essa análise, né? Nós temos o eixo tem a área de seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento. Então a gente não tem variação de área de seção transversal, mas a gente tem aplicação de torques em alguns pontos, né? Em alguns trechos a gente tem a variação de torque. Como o eixo tem as duas extremidades livres, a gente pode começar por qualquer uma das extremidades. Então a gente vai começar por essa extremidade A. A gente faz uma seção entre A e B, certo? Como no ponto A a gente tem um torque de 80 Nm, né, que é positivo pela regra da mão direita, o que vai surgir, né, vai ser o torque de AB, que por equilíbrio precisa ser igual a 80 Nm. Vocês conferirem pela regra da mão direita, esse torque aqui que vai surgir vai ser positivo, certo? Porque justamente pela regra da mão direita, o vetor de seta dupla está saindo do eixo nessa seção. Próxima seção entre o ponto B e o ponto C, certo? Então, entre o ponto B e o ponto C, a gente vai ter o seguinte: no ponto A, 80 Nm, que é positivo. No ponto B, nós temos 150 Nm. Porém, esse 150 Nm ele vai ser negativo, porque ele está no sentido contrário ao torque de 80 Nm, certo? E na seção a gente tem um torque de BC, que é o torque entre o ponto B e o ponto C, que é justamente a diferença entre 150 e 80, né? Por equilíbrio, né? A gente vai ter que esse torque de BC vai ser igual a 70, porém, esse torque, na hora que a gente vê a regra da mão direita aqui, o nosso polegar estaria entrando no eixo, né? Então ele estaria aqui, ó, entrando no eixo. O vetor de seta dupla também seria entrando no eixo. Então o nosso torque seria negativo. Então aqui a gente tem um torque negativo. Para a última seção, que é essa aqui, entre o ponto C e o ponto D, a gente pode utilizar somente a parte final do eixo, né? Então esse torque aqui de 10 newtons, ele é um torque negativo, justamente porque ele teria um vetor de seta dupla entrando aqui,
você confere isso pela regra da mão direita, né? Vê pela regra da mão direita se o polegar estaria entrando no eixo. Então, por equilíbrio, nós teríamos também um torque de CD igual a 10 Nm. Porém, como eu já venho repetindo, né? O seu polegar estaria entrando, seu polegar direito estaria entrando aqui no eixo. Então, nós teríamos um torque negativo de menos 10, certo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Nós vamos agora para nossa segunda aula, certo? Continuando, né, o estudo de tensões no regime elástico, a gente tem aqui, certo, né, até então, os eixos que nós estudamos, eles tinham uma seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento. Além disso, o torque aplicado nos eixos, eles eram aplicados ou no início e no final, certo? E no caso de um eixo que era fixo, numa das extremidades, o torque era aplicado apenas na extremidade livre, né? Então, por equilíbrio, né, nessa parte onde ele era fixo, nós tínhamos uma reação, né? Então, de toda forma, o eixo, né, o torque aplicado no eixo era apenas no início e no final do eixo, né? E a partir de agora, né, nós vamos avaliar também casos diferentes, que são quais? Eixos, né, que tem variação de seção ao longo da sua extensão, certo? Qual é essa variação de tensão, de seção? Pode ser variação no diâmetro do eixo, pode ser que a gente tenha variação na forma da seção. Por enquanto, né, a gente vai avaliar apenas seções circulares, mas a gente mais para frente também vai ver seções com variação de forma, né? Então, vamos ter outras seções transversais além da circular. E aí, nesse caso, dentro da seção circular, além da variação de diâmetro, nós podemos ter também, né, em um determinado ponto, uma seção maciça, em um determinado ponto, seção vazada, certo? Além disso, nós teremos a aplicação de torque em pontos além da extremidade do eixo, certo? Como é esse caso aqui do torque A e do torque C, tá? Então, nós teremos também esse caso. Para a gente poder fazer essa análise, né, nós precisamos ter uma convenção de sinais, certo? Para fazer essa análise, nós precisamos adotar uma convenção de sinais, certo? Para analisar a aplicação de torque no eixo e como é que isso vai influenciar, certo? Para a análise do eixo, certo? Então, essa convenção de torque utilizada vai ser essa aqui, certo? Esse caso, nós teremos o torque e a deformação positivos, certo? E o ângulo, né, de torção positivos. E nesse caso, teremos o torque e o ângulo de torção negativos. Vejam bem o seguinte. Para você poder analisar isso bem, você precisa utilizar a regra da mão direita. Então, onde a gente tem aqui esse vetor de seta dupla, certo? Nós vamos, no sentido que o vetor está apontando, nós vamos utilizar o nosso polegar, certo? E aí, quando a gente aponta o polegar no mesmo sentido desse vetor de seta dupla, no sentido do vetor de seta dupla, nós precisamos
ver qual é o sentido que os nossos dedos também vão apontando, certo? Então percebam que esse sentido apontado aqui pelo vetor de seta dupla vai ser o mesmo do polegar, e esse sentido aqui dessa seta curva vai ser o sentido apontado pelos dedos, pelos outros dedos da mão. Então, só para vocês isso ficar claro, é isso aqui, ó. O polegar aponta para cá, que seria o mesmo sentido do vetor de seta dupla, e esses dedos, eles apontam no mesmo sentido dessa seta curva, certo? Mas vamos voltar para cá, certo? Ainda aqui temos, né, o torque negativo, que é justamente o contrário desse outro caso, certo? Então, sempre o torque vai ser positivo quando o vetor de seta dupla está saindo do eixo e vai ser negativo quando o vetor de seta dupla está entrando no eixo, certo? Então, para avaliar as seções de um eixo, a gente vai utilizar o diagrama de momento torsor. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente inicialmente vai aplicar o método das seções. A gente vai seccionar o eixo, certo? A cada variação de seção e entre cada aplicação de torque. Então, se eu tenho 3 torques aplicados no eixo, eu sei que eu vou ter pelo menos 2 seções para avaliar, certo? Que são as seções entre estes torques, certo? A seção entre o primeiro e o segundo torque, a seção entre o segundo e o terceiro torque. E a cada vez que houver uma variação de seção, certo? De seção transversal, nós também precisamos avaliar, né, aquela seção. Se por uma mesma seção transversal eu tiver 2 torques aplicados, então eu preciso ter mais de uma seção a ser avaliada ali, certo? O diagrama, né, do momento de torção, do momento torsor, ele vai representar justamente a distribuição e o valor do momento ao longo do eixo, certo? Então, ao longo do eixo nós teremos variação desse momento e nós teremos como esse momento ele vai estar variando. O sinal ele vai ser escolhido, pode ser escolhido arbitrariamente, certo? Desde que se conserve, né, essa convenção que você vai ter desde o início até o final do eixo. Mas eu recomendo que se utilize, né, a convenção de sinal que eu falei logo atrás, certo? Para que você possa ter um norte bem estabelecido daquilo que você vai seguir. E se o eixo possui 2 extremidades livres, você pode começar a sua análise, né, do método das seções por qualquer uma das extremidades. Se no caso uma das extremidades for fixa, você tem que começar pela extremidade livre, certo? Porque vai se tornar mais simples a tua análise, a não ser que tu faça, né, que tu determine qual é o torque de reação naquela extremidade fixa, para fazer todo o caminho inverso. Então, é recomendável que se faça análise a partir da extremidade livre. Então, aqui a gente tem a nossa convenção de sinal, que é, como a gente tinha falado anteriormente, né, justamente com a regra da mão direita. Então, o polegar saindo do eixo, nós temos um torque positivo, certo? E o polegar, né, se for o contrário, se o polegar estivesse entrando no eixo, nós teríamos um torque negativo. Do mesmo jeito, o ângulo de torção, né? O ângulo de torção ele segue o mesmo sentido do torque. Então, quando o torque é positivo, o ângulo de torção ele também vai ser positivo, né? O ângulo de torção ele vai seguir o sentido do torque para ser determinado como positivo ou como negativo. E aqui a gente tem um pequeno
exemplo, né, de um diagrama de momento torsor, certo? Que é o seguinte. Cadê? Nós temos aqui um eixo com duas extremidades livres, certo? E aí como é que a gente vai fazer essa análise, né? Nós temos o eixo tem a área de seção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento. Então a gente não tem variação de área de seção transversal, mas a gente tem aplicação de torques em alguns em alguns pontos, né? Em alguns trechos a gente tem a variação de torque. Como o eixo tem as duas extremidades livres, a gente pode começar por qualquer uma das extremidades. Então a gente vai começar por essa extremidade A. A gente faz uma seção entre A e B, certo? Como no ponto A a gente tem um torque de 80 Newton metros, né, que é positivo pela regra da mão direita, o que vai surgir, né, vai ser o torque de AB, que por equilíbrio precisa ser igual a 80 Newton metros. Vocês conferirem pela regra da mão direita, esse torque aqui que vai surgir vai ser positivo, certo? Porque justamente pela regra da mão direita, o vetor de seta dupla está saindo do eixo nessa seção. Próxima seção entre o ponto B e o ponto C, certo? Então, entre o ponto B e o ponto C, a gente vai ter o seguinte: no ponto A, 80 newtons metros, que é positivo. No ponto B, nós temos 150 newtons metros. Porém, esse 150 newtons metros, ele vai ser negativo, porque ele está no sentido contrário ao torque de 80 newtons metros, certo? E na seção a gente tem um torque de BC, que é o torque entre o ponto B e o ponto C, que é justamente a diferença entre 150 e 80, né? Por equilíbrio, né? A gente vai ter que esse torque de BC vai ser igual a 70, porém, esse torque, na hora que a gente vê a regra da mão direita aqui, o nosso polegar estaria entrando no eixo, né? Então ele estaria aqui, ó, entrando no eixo. O vetor de seta dupla também seria entrando no eixo. Então o nosso torque seria negativo. Então aqui a gente tem um torque negativo. Para a última seção, que é essa aqui, entre o ponto C e o ponto D, a gente pode utilizar somente a parte final do eixo, né? Então esse torque aqui de 10 newtons, ele é um torque negativo, justamente porque ele teria um vetor de seta dupla entrando aqui. Você confere isso pela regra da mão direita, né? Vê pela regra da mão direita se o polegar estaria entrando no eixo. Então, por equilíbrio, nós teríamos também um torque de CD igual a 10 Nm. Porém, como eu já venho repetindo, né? O seu polegar estaria entrando, seu polegar direito estaria entrando aqui no eixo. Então, nós teríamos um torque negativo de menos 10, certo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.